Olá, meu querido Arquituber, bem-vindo a mais uma edição do nosso Bem-Estar em Construção aqui na plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. Olha, que prazer enorme tê-lo você aqui com a gente aqui na nossa plataforma. O programa Bem-Estar em Construção, a apresentação da nossa querida Duda Cooper, que já está aqui com a gente. Agradecendo aos nossos patrocinadores masters, as empresas que estão sempre conosco aqui na geração do conteúdo, os nossos amigos da Macrovision, grande abraço, também Simoneto, Grupo do Arte, também sempre com a gente aqui, e dando as boas-vindas para dois novos patrocinadores, dois novos amigos aqui da Rádio Arquitetura, os nossos amigos da Ketemove Prime, sejam sempre muito bem-vindos, e também os nossos amigos da Persol Persianas. Programa de hoje falando sobre um assunto que é extenso e por isso a gente vai dividir em duas partes, hoje e na semana que vem, falando sobre certificação LEED para edificações. Já estou com ela aqui. Duda, boa tarde, bom dia, boa noite, isso depende de quem vai estar olhando agora, né? Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui de novo para falar de um assunto super apaixonante. No nosso último encontro, a gente falou sobre a importância das certificações propriamente ditas e hoje eu resolvi trazer para o nosso programa a certificação LEED do Green Building e os filhotes dela que foram adaptados à realidade brasileira. Tá? A minha ideia é mostrar que muitos dos projetos que já saem dos escritórios para incorporadoras, por exemplo, de edifícios residenciais, já têm quase toda a qualificação necessária para fazer essa certificação. E talvez falte para esses atores um empurrãozinho para, de fato, submeter a certificação. Então, essa é a minha ideia, tá? Mostrar pré-requisitos que a maioria dos projetos já contempla e que já é também uma preocupação comum entre incorporadores e arquitetos. E tentar estimular esses colegas e esses atores de todo o mercado imobiliário a seguir pelo caminho da certificação, que eu acho que é um ganho para todos nós, né? Então, a certificação LEED, ela é desenvolvida e mantida pelo Green Building Council. LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design, que em tradução livre é liderança em energia e design ambiental, o que significa que esses conselhos se organizaram em determinado momento para criar um hall de estratégias que fosse aplicável a projetos que desejassem estar na vanguarda da sustentabilidade ambiental, né? Projetos que fossem sustentáveis e que tivessem respeito ao meio ambiente e que realmente liderassem uma onda no mercado que fosse assim contagiando de forma positiva todo o mercado imobiliário como um todo. E ficou uma bobagem isso que eu falei, todo o mercado imobiliário todo, mas que uma onda de influência positiva, né, para a certificação. Então, aqui no Brasil, essa certificação, ela teve 3 traduções muito interessantes que são aplicáveis à grande maioria dos projetos que a gente desenvolve, que são o GBC Casa, Brasil Casa, o GBC Brasil Condomínio e o GBC Life. Eu trouxe hoje a lista de pré-requisitos do GBC Condomínio, que eu diria que é a lista de pré-requisitos e de créditos mais extensa desses 3. E eu pensei em a gente conversar rapidamente sobre essas estratégias que eu acredito que a maioria dos projetos já cumprem e que também compartilham o interesse com os incorporadores. Muito bem, então antes da Duda passar aqui os pré-requisitos, eu também vou falar para você que está nos vendo aqui que a gente também tem alguns pré-requisitos para você continuar assistindo a gente. O primeiro deles é se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, o segundo pré-requisito, compartilhar o nosso conteúdo e deixar seu comentário. Daí está cumprido o pré-requisito, a gente já sabe que você também já está habilitado a ver o nosso conteúdo, mas faz a mão aí para gente. É isso aí, então agora inscrito no canal, devidamente habilitado, a gente começa a falar então sobre pré-requisitos para a certificação do GBC Brasil Condomínio.
E trazendo, então, para uma realidade muito comum ao mercado imobiliário, a primeira grande área de estratégia se chama implantação. Tá? E dentro dessa área que trata da escolha do terreno, eu entendo que é comum tanto para o interesse econômico das incorporadoras quanto para a obtenção da certificação, alguns pré-requisitos e créditos que são tranquilamente atendidos, tá? Então, eu diria assim, ó, primeiro de todos é a escolha da localização do empreendimento. Essa escolha, ela recebe uma pontuação, né, na certificação para ser próxima, por exemplo, a espaços de fácil mobilidade urbana, ou seja, é pontuado o fato de o terreno ser próximo a paradas de ônibus, a pontos de transporte público e a pontos de serviços comunitários. E aí, trabalhando nesse mercado há tanto tempo, a gente sabe que essa é uma premissa que a maioria das incorporadoras busca, porque naturalmente o cliente ele busca morar num lugar que seja próximo, né, desse serviço. Se ele particularmente não for usuário do transporte público, os colaboradores dele serão, os filhos serão, e eventualmente, né, a gente também pode considerar que os usuários são bons candidatos ao uso da mobilidade urbana pública. Também é pontuado terrenos próximos a ciclovias, pontuado terrenos que estejam já em áreas consolidadas, porque já existe toda uma rede de infraestrutura pública pronta. Então, é comum a gente estar numa reunião com um incorporador e a gente já entender que isso também é interesse dele, né? E aí, tendo isso como um pré-requisito tanto para a incorporadora quanto para a certificação, a gente já tem atendido boa parte dos créditos que dizem respeito à implantação. Então, isso eu acho uma coisa bem importante. Outra coisa que conta nessa categoria é o cuidado com a drenagem superficial urbana. Tá? O que isso quer dizer? Assim, a gente precisa ter um cuidado com o percentual da superfície daquele terreno que vai se tornar impermeável às águas da chuva. Tá? A gente sabe hoje, principalmente com todas essas mudanças climáticas que a gente tem passado, que o índice pluviométrico é uma preocupação muito grande, tanto para o poder público, né, para os governantes, quanto para todos nós. Então, a gestão das águas pluviais é uma preocupação que já é exigência da maioria dos poderes que legislam e legalizam os projetos, e também é um pré-requisito e um crédito que pontua para a certificação. Então, esse é mais um outro ponto que a gente pode ter e que já naturalmente acontece. É normal que durante as obras a gente já tenha um cuidado com o terreno para fazer o manejo dessa água e para evitar que toda a água da chuva que cai ali no terreno seja despejada diretamente para a rede de infraestrutura urbana. Então, a gente costuma fazer já uma bacia de contenção dessa água que consiga concentrar aquele volume por em torno de 48 horas dentro do próprio terreno e aos poucos vai escoando para a rede pública. E essa já é uma exigência das municipalidades. Então, outro crédito que já é bem tranquilo de ser atendido. Outra questão que eu acho bem interessante, ela é relativa ao paisagismo, tá? A questão da permeabilidade também está ligada ao paisagismo, óbvio, porque a gente sabe que nas áreas permeáveis a gente pode vegetar, né, de uma maneira mais abundante do que em floreiras e áreas impermeáveis. Então, o paisagismo hoje, quando a gente está planejando um empreendimento, ele é um item que vai gerar manutenção e operação para o resto da vida daquele empreendimento. Então, quanto mais próximo nós estivermos de estratégias sustentáveis para a escolha desses vegetais, melhor será para
operação desse condomínio, porque vai haver uma redução de custo e de necessidade de manejo, porque as espécies escolhidas mais adaptadas ao local da construção, elas são muito positivas nesse sentido, elas colaboram para a baixa da manutenção e elas também pontuam na certificação. Então, essa é uma outra oportunidade de pontuar para a certificação que muitos dos empreendimentos já atendem hoje, né? Então, assim, todas essas questões que a gente trata que não são, assim, estranhas às incorporadoras, né? Já são matéria para discussão no início de projeto, e eu acho que fazendo pequeníssimos ajustes, elas já atenderiam o que seria necessário para uma certificação. Tem um outro ponto que a gente é bem importante nomear nessa categoria de implantação, que é a redução da ilha de calor. A gente sabe que as áreas urbanas, elas são mais quentes que as áreas rururbanas e as áreas rurais. Porque nós temos superfícies que absorvem o calor do sol e irradiam muito esse calor para a atmosfera, e a gente sente esse aquecimento na altura do pedestre, né? Então, as escolhas de materiais para telhados e para revestimento de piso influencia enormemente na redução desse calor. Então, como essa também é uma estratégia que é tratada desde o início, né? E ela está muito relacionada também à vegetação, que a gente vai trazer para essa edificação. Essa também é uma estratégia que é fácil de ser atendida, com pequeníssimos ajustes e talvez somente com um memorial descritivo que demonstre que as escolhas feitas naquele projeto já atenderiam a uma redução de calor para o item redução de ilha de calor. Bom, passando para uma segunda categoria, a gente falaria então do uso eficiente da água. Aí, o uso eficiente da água é uma das categorias que mais surpreende o pessoal quando a gente demonstra que empreendimentos de porte médio ou superior quase sempre já atendem grande parte dos requisitos que são contabilizados nessa categoria. Vou dar um exemplo. A adoção, por exemplo, de equipamentos redutores de consumo, que são eles: a bacia com caixa acoplada com duplo comando, né, que tem um acionamento com metade daquela carga de volume de água e um acionamento com toda a carga. Esse equipamento, ele hoje é muito fácil de se achar no mercado por vários fabricantes. E, então, é muito fácil de atender. Outra estratégia que entra dentro das escolhas dos acabamentos e atende essa categoria são os redutores de consumo nos arejadores, por exemplo, de torneiras, né? Arejador de torneira em monocomando é extremamente comum, a gente consegue esse tipo de equipamento com N fabricantes hoje em dia. Então, assim, é um cenário que está cada vez mais próximo da realidade comum. Né? Há 15 anos atrás, quando a gente começa a falar de certificação no Brasil, já era muito mais difícil da gente conseguir encontrar no mercado fabricantes que atendessem esse tipo de necessidade de aquisição de produtos mais especializados. Hoje já é muito comum. Outra questão que conta bastante no uso eficiente da água é a medição de água individualizada para as unidades privativas, tá? Se a gente for pensar em Porto Alegre, o próprio departamento municipal já incentiva muito que essa medição já seja individualizada, porque a certificação diz que nós não resolvemos, obviamente, um problema que não sabemos que temos, né? Então, quando o usuário ele consegue entender qual é o consumo individual da sua unidade, ele consegue planejar uma redução mais consciente e racionalizada, com muito mais facilidade, tendo à disposição esse medidor. Então, a
a certificação diz que esses relógios medidores, eles têm que estar localizados onde o usuário possa ter acesso com facilidade e possa fazer a gestão desse controle, né? Além, obviamente, dos gestores do condomínio. Então, essa também é uma estratégia que é largamente usada nos empreendimentos e que a gente consegue atender para a certificação muito facilmente, né? Outra questão são os sistemas de irrigação eficiente, que quando a gente fala no atendimento de um projeto paisagístico que atenda às necessidades de implantação de vegetação adaptada ao local, a gente normalmente já tem como ideia que a irrigação, a necessidade de irrigação artificial ela é reduzida, então é fácil a gente fazer um planejamento de irrigação eficiente, com gotejadores e tal. Então, esse também é um pré-requisito que é fácil de ser atendido e que, de novo, muitos empreendimentos já saem do escritório de projeto com esse planejamento, né? Com esse pré-planejamento. Então, é fácil disso acontecer também. Aí, eu acho que, passando para uma terceira categoria, falando de energia e atmosfera, a gente, por incrível que pareça, a gente já atende em diversas edificações de padrão intermediário e superior o quesito desempenho de envoltória, tá? O que é o desempenho de envoltória? É a gente entender como as paredes que envolvem, as paredes da fachada, estão se comportando em relação à amplitude climática, né? Por exemplo, aqui, quando a gente fala na realidade de clima temperado, a gente tem grandes amplitudes, né, de temperatura durante um dia e, obviamente, 4 estações bem definidas. E essa edificação, então, ela não pode ser projetada para uma eficiência beneficiando uma das estações do ano. Ela precisa ser projetada pensando que ela vai passar por todo esse ciclo de estações e que em todos esses momentos ela precisa responder de forma eficiente a um baixo consumo de energia, tá? Isso, traduzindo assim, a gente pensar num projeto que considere uma fachada que consiga proteger aquele interior do calor extremo e também do frio extremo, que mantenha a temperatura interna mais constante e numa temperatura agradável, né? Então, quando a gente fala de alvenarias, nas alvenarias de cimento, a gente atende muitas vezes. Quando a gente está falando de alvenaria cerâmica, a gente também atende. Quando a gente fala de painéis de fachada, a gente já atende. E parece assim, quando a gente começa a ler a descrição das categorias e chega no desempenho mínimo de envoltória, a gente pensa, nossa, como eu vou provar que os materiais que eu estou escolhendo para o meu projeto vão atender esse desempenho, né? Mas hoje a gente já tem bibliotecas com acesso público com essas informações. Então, por exemplo, a gente consegue acessar já laudos de desempenho de vários materiais usados e até o conjunto de camadas de materiais usados nas composições de fachada, já com o resultado que eles têm de conforto, né, e de isolamento térmico interno e externo. Tá? Isso já tem pronto hoje. A gente, alguns anos atrás, a gente precisava produzir esses laudos, fazer testes e trazer equipes enormes para dentro da obra para a gente conseguir fazer essa medição. Hoje, a gente já consegue consultar qual é o desempenho de determinados materiais e adotar esses materiais com toda a tranquilidade que se está atendendo, né, a esse quesito de desempenho de envoltória. E aí, com isso, a gente garante a redução no consumo de energia, por exemplo, de ar-condicionado.
tá? Que é um dos vilões, né, no consumo de energia. E as edificações hoje, elas consomem em torno de 40% da energia gerada, né? Então, a gente precisa realmente pensar nesse item. Em todo o país, tu fala? Globalmente. Globalmente. Sim, 40% da energia que é gerada é consumida pelas edificações. Então, pensar no desempenho da envoltória é um grande aliado na busca por reduzir esse consumo, né? Porque o ar-condicionado é hoje um dos grandes vilões, né, disso. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que a gente consegue atender. E o que muitas vezes no passado parecia impossível, hoje é muito fácil de atender, que é o uso de uma iluminação artificial mais eficiente. Então, a gente tem N tipos de lâmpadas econômicas que a gente pode usar, e a gente pode usar em 100% da iluminação da edificação. É claro que quando a gente fala em 100%, a gente salva algumas exceções relativas, por exemplo, a iluminação de emergência, né? Porque às vezes localmente a legislação exige um outro tipo de atendimento, né? E aí, claro, é necessário que esse atendimento seja cumprido prioritariamente, né? Em relação à certificação. Mas também é muito comum hoje a gente usar detector de presença, né? Que é outro item que é excelente, né, na redução do consumo de energia. E é muito básico isso hoje, né? Então, alguns anos atrás, parecia muito difícil a gente cumprir esse pré-requisito. E hoje é realmente muito fácil. Quase todos os projetos já saem de elétrica, já saem para a obra, contemplando todos esses cuidados, né, de redução do consumo, né? E, claro, a gente pode contar também com a elaboração do manual do proprietário já pensada para educar o usuário, né? O manual de uso e operação, né, das edificações, ele é um grande aliado na educação do usuário. E contando com esse manual, a gente conta também com a oportunidade de orientar o usuário ou o arquiteto que venha fazer o projeto de interiores das unidades privativas, alertando ele de que aquela edificação está projetada para uma redução de consumo, né? Para uma conscientização da necessidade de redução de consumo. Então, os projetos dentro dos apartamentos que levem em consideração tudo que foi descrito no manual de uso, eles têm essa oportunidade de replicar para as áreas privativas o que já está sendo empregado nas áreas condominiais. E aí isso tem um enorme efeito, né? Porque áreas privativas versus áreas condominiais é absolutamente desproporcional o consumo, né? Se a área condominial for extremamente eficiente, mas as áreas privativas não, a gente liquida com todo o esforço de tornar aquele empreendimento um empreendimento que tenha um consumo reduzido de energia, né? Então, a gente precisa contar com essa educação do usuário, né, para garantir que internamente as unidades também vão cumprir, né, com essa preocupação. Porque a certificação, me corrija se eu estiver errado, tá? Me parece assim bastante preocupada com a sustentabilidade, correto? Sim. Tem muitos profissionais que talvez não tenham tanto essa preocupação, mas se preocupam com o conforto, né? Exatamente. Mas em algum momento isso se interliga, né? Exatamente. Esse é um conforto, ele tá como um pano de fundo de quase tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu vejo, por exemplo, a nossa norma de desempenho, tá? A BNT 15575, ela é uma ferramenta de apoio para certificação excelente, porque ela parametriza
várias, e inclusive eu vou até abrir um parênteses aqui, assim, esse é um livro de cabeceira, né? A norma de desempenho é um livro de cabeceira que todo arquiteto tem que ter, tá? A gente precisa conhecer a norma de desempenho, porque ela traz a parametrização de várias questões que precisam ser atendidas para que a gente realmente garanta saúde e conforto no ambiente construído, né? E aí, quando a gente fala especificamente do conforto, a gente está pensando no conforto lumínico, né? A gente está falando do conforto térmico e a gente está falando do conforto acústico. Então, se o arquiteto, ainda que não esteja completamente ambientado com as questões necessárias para a certificação, ele está ciente de de tudo que está parametrizado nessa norma e vai aplicar isso dentro do apartamento, tranquilo. A gente sabe que se ele tiver baseado naquilo ali, o que for empregado na unidade privativa vai estar de acordo com o que a gente precisava para garantir que aquela edificação realmente seja uma edificação sustentável, né? No sentido de redução de consumo de energia elétrica. Então essas questões, elas são muito básicas e a gente não imagina o quanto elas podem influenciar positivamente para pontuar para a certificação. E é muito tranquilo, né, Alexandre? Outra coisa que a gente fala bastante é que no manual do proprietário, assim como nas áreas condominiais, para garantir também, e é uma coisa muito comum acontecer, para garantir também a redução do consumo de energia, a gente pode adquirir eletrodomésticos com os selos do Inmetro, né, ou os selos do Procel, que são aqueles selos coloridinhos, né, que já mostram o quanto aquele equipamento ele já está adequado ou não aos quesitos de equipamento, digamos assim, amigo do ambiente, né? Então, no manual do proprietário, a gente já descreve isso também e já orienta para que internamente nas unidades privativas isso seja replicado, né? Então, assim, são uma série de questões comuns, tanto às incorporadoras quanto ao Green Building, e elas já são tão passíveis de certificação que eu resolvi trazer isso para a nossa discussão, para realmente incentivar que as incorporadoras invistam na certificação, né? Que tragam para o mercado essa cultura de ter uma terceira parte avalizando aquele compromisso, né? Eu me preocupo muito, Alexandre, assim, em toda a minha vida, né? Eu venho de uma família que já trabalhava no mercado imobiliário há 2 gerações antes da minha. E então eu sempre tive essa noção de que a gente está produzindo um legado para a cidade. Sim. Né? Então, assim, eu vi prédios que o meu avô construiu que estão aí ainda, né, intactos e fazendo parte da paisagem urbana, e o meu avô já não está mais aqui há muito tempo. Né? Então, assim, o que a gente produz no mercado imobiliário, ele vai ficar aqui para muito além da nossa existência, né? Da nossa permanência na Terra. Então, assim, é um compromisso, né? E hoje a gente já tem tanta tecnologia, tanta ciência já elaborada para que se minimize os impactos dessas construções, que, mais uma vez, eu vou dizer assim, eu não acho aceitável a gente ignorar isso, né? É uma condição hoje para nosso desenvolvimento de projeto. E aí, a gente enxergando dessa forma a certificação, não como assim um obstáculo a ser transposto, né? Mas como um aliado para validar a qualidade daquele produto que a gente está oferecendo no mercado, eu acho que vale muito a pena. Né? Eu tô aqui fazendo uma propaganda, né? Mas assim, mas acho que eu é válido, acredito. Né? Tu sabe que, assim, em relação à questão, eu acho que o arquiteto ele tem uma responsabilidade dupla nesse sentido da cidade. Acho que é a questão futura da projeção, mas também o respeito àqueles que nos antecederam.
né? Acho que isso é fundamental. E uma outra coisa que eu vejo, daí eu gostaria de comentar, assim, quando a pessoa vai lá e compra um carro zero, ela ganha um manual do proprietário ali, ou ela ganha um acesso e tal, e ela procura se informar sobre tudo que ela tem que fazer para cuidar daquele carrinho dela, né? E aí ela entra numa edificação e ela ganha um manual do proprietário. E muita gente não está nem aí para esse manual. É uma questão cultural, é uma questão que as pessoas olham com uma certa antipatia, ou primeiro, tu compartilha dessa minha visão aí? Compartilhar, adorei essa tua pergunta. Eu acho que isso poderia até ser tema de uma conversa, de um programa inteiro, tá? Eu sou uma defensora do manual do proprietário. Eu desenvolvo os manuais dos edifícios que eu projeto junto com toda a equipe, porque eu acho uma peça muito importante, um documento muito importante que a gente entrega com a entrega das chaves. Quando eu tenho a oportunidade de uma parceria mais estreita com as incorporadoras, eu faço questão de entregar a chave para o usuário, para o cliente dos apartamentos, porque a gente, além de conhecer a outra ponta desse processo, que é o usuário final, né? E entender como é que ele está vendo aquele projeto, o que levou ele a escolher aquele e não o outro que serve como base para futuros empreendimentos? Exato, sim. Eu acho esse momento que a gente consegue fazer uma entrega técnica e folhear o manual e explicar, ó, esse item está descrito aqui, os cuidados que o item, vamos colocar isso em, por exemplo, tubulação de esgoto, tá? Eu já cansei de ouvir relatos de pós-ocupação, o pessoal falando, gente, eu acho que a consultora vai ter que vir aqui desentupir o ralo, porque assim, a limpeza da tubulação dos ralos e tal, isso faz parte da manutenção. Né? Não existe nenhum equipamento, nenhuma tubulação de esgoto que vá garantir o funcionamento vitalício sem uma intervenção de manutenção preventiva, sabe? Essa limpeza tem que ser feita. Mas aí, né, a gente passa por uma questão, né, Duda, que ocorre muito no Brasil, tá? A terceirização da culpa. Ai, sim. Mas, Alexandre, com certeza, tá? Mas respondendo, né? As pessoas realmente não leem o manual. É muito mais fácil tu ligar para a construtora e dizer assim, olha, vem resolver isso aqui. Mas a manutenção preventiva, a operação daquela construção, desse ambiente, ela é uma obrigação do usuário, né? E é no manual do proprietário que a gente acha todas essas informações, né? Eu acho um documento importantíssimo e eu acho que é um documento que tem que passar por todos os atores envolvidos no desenvolvimento do produto, que é o empreendimento imobiliário, né? Então, não é só o arquiteto, mas tem que passar por anexar a esse manual os termos e os laudos e as instruções de todos os materiais que foram empregados. Enfim, assim, ele tem que ser o mais completo possível para dar condições de um usuário consciente, né, poder cuidar do seu imóvel da melhor forma possível. E isso é uma condição de sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que a gente precisa se reeducar. Assim como a gente faz manutenção do carro, a revisão dos, 1.000 quilômetros, não entendo nada de carro, mas assim, dos não sei quantos quilômetros, a gente precisa também fazer uma manutenção preventiva das edificações, né? Isso que vai garantir que ela realmente tenha um ciclo de vida tão extenso quanto o projetado, ou até mais extenso, né? Porque às vezes a gente projeta e estima um ciclo de vida de uma forma bastante pessimista, contando com tudo que com a cultura local, e a gente às vezes se surpreende, né? Ou porque o material era de altíssima qualidade e ele vai durar muito mais, ou porque realmente o usuário soube cuidar, né, daquele equipamento. Eu acho que tem isso, né? Existe uma parcela de responsabilidade de todos os lados. Também a gente não pode dizer, todos os problemas são culpa, entre aspas, do usuário, porque às vezes vem com alguma... Sim, né? E eu já presenciei, certeza, principalmente em edificações mais populares,
né? Sim. Tipo, onde se constrói a rodo, aquilo dali, as pessoas vão morar, 3 meses depois está dando problema, e nem é culpa do usuário. Mas Sim. também tem esses casos que a pessoa, tipo, ela vai usando a revelia, assim, muitos cuidados, e aí quando a coisa estoura, recorre ao telefone para ligar para a empresa, e, Sim. né? Não, com certeza. Claro, eu não tô aqui para puxar a brasa para nenhum assado, assim, eu acho, só que, assim, existe a responsabilidade compartilhada, né, na Sim. manutenção. Então, assim, Mas eu acho que na maioria das vezes o proprietário se exime dessa responsabilidade, né? Ele se exime, ele acha que não é com ele. ele acha, né, mas, assim, existe até, a manutenção é prevista em lei, né, e é uma obrigação do usuário, né. Uhum. Então, o que falta mesmo, eu acho que é uma educação, sabe, Alexandre? A gente precisa falar mais sobre como manter o ambiente construído. Isso é muito importante. Eu sempre falo que os edifícios vão ficar muito mais tempo nas mãos dos usuários do que eles tiveram nas mãos dos construtores, dos Uhum. projetistas, mas assim, infinitamente mais tempo, Uhum. né? Então, tipo, se um edifício tem um ciclo de vida médio de 50 anos, ele Uhum. vai ficar 3 dos 50 nas mãos dos projetistas e construtores, né? O Uhum. resto, claro que ao final da finalização da obra tem 5 anos de garantia de itens, claro, com progressivos, né? Que alguns itens expiram a garantia antes, mas assim, dos 50, em média, 3 só estão na mão de quem projetou e de quem Uhum. construiu, né? O resto é responsabilidade do usuário, né? Então é muito importante a gente se educar para saber cuidar dessas construções, porque isso tudo é legado, né? É. Eu, tu sabe, o pessoal que nos acompanha aqui sabe como o meu pensamento é um pouco tanto quanto pessimista em algumas coisas, né? Eu acho que às vezes a gente, e me incluo, tá? Eu não vou fazer a vez de hipócrita aqui, me incluo na cultura do não vai dar nada, né? Faz ali, apareceu um negócio, não, isso não é nada, não vai dar nada. E aí, depois, quando dá, é tarde demais, né? Aí é como um carro, como essa analogia do carro. Às vezes é um barulhinho que surgiu lá, não é nada. E quando vai ver, 2, 3 meses depois, um ano depois, pô, vai ter que mexer em tudo. Então, fazer uma manutenção preventiva, né, que o custo é sempre menor do que um conserto, é talvez a dica. Duda, a gente está indo para o final do programa. Duda, ela veio com 5 folhas aqui para falar hoje. Eu já cortei os baratos dela. Disse, Verdade. Duda, é verdade, é verdade. Mas então a gente vai Verdade. fazer a segunda parte da certificação LEED para edificações na semana que vem. E você já pode aqui, né, que está nos acompanhando, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, enfim, participar aqui do nosso canal. Duda, para encerrar o episódio de hoje. Não, eu Pronto, lá gostaria vai só mais de meia hora dizer. falando. Não, não, eu juro que não, você Agora, bem. mais 2 horas. Só. Por que eu disse que nós estamos encerrando? Porque a Duda é assim, tu deu tchau para ela, é mais meia hora de conversa. Vai lá, Duda. Ai, mas então, eu acho que eu tentei ser o mais breve possível e tentei também mostrar alguma relação que já existe, né, entre incorporação e certificação, mas eu estou aberta a responder perguntas, é só deixar nos comentários ali do vídeo, tranquilo, que a gente pode trazer na segunda parte a resposta às perguntas e também a segunda parte da certificação que o Alexandre me deixou devendo, mas Mas o eu cumpro a segundo promessa. vídeo vai acontecer e a gente segue daí falando das categorias e estratégias de certificação LEED. Não sei porquê, mas estou sentindo cheirinho de terceiro episódio também. Eu não sei porquê. Mas assim, é um assunto que, vamos lá, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muita gente, e tem muita gente interessada em saber mais, né? Porque já está caminhando de mãos dadas com muitas edificações, mas ainda tem muito que evoluir, principalmente na nossa cultura, né? Das empresas, do consumidor, entender que a sua casa ela precisa de um acompanhamento, não é só comprar e a coisa se encerra aí, né? Então, como eu falei ali em algum dado momento, existe a questão do conforto, mas ela anda de mãos dadas com a sustentabilidade e anda de mãos dadas, olhe lá você, com o lado financeiro também.
né? Porque é muito mais fácil você prevenir algo e depois você ter que, né, consertar. E, enfim, até no próprio dia a dia, no uso normal, tu ter algo que controle o teu ar-condicionado, que seja um ambiente mais fresquinho, né, com a incidência solar adequada, também já reduz o teu consumo de energia elétrica, entre outras coisas, como, por exemplo, também a utilização das águas de maneira correta. Duda Cooper, vamos encerrando aqui o nosso programa. Alexandre, obrigada, ouvintes. Semana que vem temos a segunda parte. Eu vou encerrar aqui dizendo para você, agradecendo, aliás, né, a sua companhia, agradecendo os nossos patrocinadores Masters, os nossos amigos da Simoneto, Grupo Duarte, também Macrovision, sempre com a gente, os 2 novos patrocinadores aqui da plataforma Escala Humana, da Rádio Arquitetura, os nossos queridos amigos da QTMOV Prime, muito obrigado pela confiança, um abraço a todos da QTMOV Prime, e também aos nossos queridos amigos e parceiros da Persol Persianas. A você, meu querido Arquituber, um grande abraço, muito obrigado, fique sempre à vontade aqui na nossa plataforma e até o próximo episódio.